Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 267 e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 853, 854, 855, 855A, 855B, 855C e 855D da consolidação das leis do trabalho que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho, envolvendo desta feita os temas do inquérito para apuração de falta grave, o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, e o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Nesse sentido, nos inicia o artigo 853 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata sobre o inquérito para apuração de falta grave, que, para a instrução do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. A primeira observação que temos que fazer neste sentido é que a emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, extinguiu em todos os níveis na Justiça Especializada do Trabalho a composição paritária que se denominava Junta de Conciliação e Julgamento, passando a existir em seu lugar as varas do trabalho sob a égide de um único juiz togado responsável pela mesma. Portanto, a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, como já temos alertado durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, perdeu nova oportunidade de enxugar o texto consolidado para retirar do mesmo toda a terminologia que caiu em desuso e mesmo para extirpar do corpus seletista aquelas situações que não mais terão lugar ou teriam lugar
no processo judiciário eletrônico brasileiro e também na composição do ambiente jusoperário brasileiro e, portanto, nós ainda continuamos a nos ater ao texto seletista, porque não houve, durante esse longo tempo, basta saber que a reforma trabalhista é de 2017, nós estamos em 2025, portanto já passou longo tempo e não houve nova temática a respeito da consolidação das leis do trabalho que pudesse implementar a sua modernização. Portanto, continua ainda no texto seletista o termo junta de conciliação e julgamento, que não tem mais lugar desde 1999, com o implemento da emenda constitucional número 24. Outra informação que gostaríamos de passar a vocês neste instante é que não existe mais no ambiente jusoperário brasileiro particular a estabilidade de que trata o artigo 853 seletista, porque com o advento dos 30 anos de atuação da consolidação das leis do trabalho, aqueles empregados que não optaram à época do lançamento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e continuaram a ter sob sua guarda o movimento contratual anterior à criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, já perderam essa capacidade pela prescrição de todos os seus direitos, que na época eram trintenários com relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Portanto, essa questão da estabilidade para aqueles funcionários, empregados, que à época da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 resolveram não optar pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e permaneceram como estavam antes, com mais de 10 anos na mesma empresa, estáveis, essa característica deixou de existir. E como era a única modalidade de estabilidade que existia no ambiente jusoperário brasileiro, deixou, portanto, a estabilidade de ter lugar no meio ambiente individual particular dos contratos individuais de trabalho. Portanto, não existe mais a estabilidade. Há uma confusão muito grande que se faz tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos termos estabilidade provisória. Não existe estabilidade provisória, porque o próprio termo já nos anuncia que estabilidade é incompatível com provisoriedade. Então, não há provisoriedade com relação à estabilidade. Portanto, os termos estabilidade provisória são indevidos. Na verdade, o que existe hoje com relação, por exemplo,
ao dirigente sindical, à gestante, são meras garantias de emprego e não estabilidade. A garantia de emprego, ela é provisória, enquanto que a estabilidade demanda situação definitiva. Portanto, no ambiente jusoperário brasileiro, não existe mais a estabilidade tal como existia ao tempo da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que assumiu a presença do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para todos os empregados, que puderam, contando com 10 anos de serviço na mesma empresa, puderam optar por não se aderir ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na época, a jurisprudência dos tribunais entendia que essa condição perdurava com relação ao fundo por 30 anos, situação que deixou de existir quando a Constituição da República Federativa do Brasil completou os 30 anos necessários e, portanto, aquela situação de não ser optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deixou de existir e todos os empregados passaram a ser administrados por esse fundo. Portanto, não existe mais o termo estabilidade. E nesse sentido, não há mais como ser necessária a instauração de inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade. Embora a Justiça do Trabalho, tanto no que pertine à jurisprudência quanto à doutrina que gira em torno da mesma, permite que, no caso da gestante, no caso do dirigente sindical, ainda possa ser instaurado inquérito para apuração de falta grave, mesmo não tendo, na complexidade da situação, uma estabilidade propriamente dita. A nosso sentir, esta situação é ilegal, ilegítima, por falta de previsão na norma jurídica brasileira operária a respeito da necessidade de instauração de inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com mera situação de garantia de emprego. Nos diz o artigo 854 da Consolidação das Leis do Trabalho que o processo do inquérito perante a junta ou juízo obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, observadas as disposições dessa seção. Voltamos a recordar a vocês que, com a emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, deixou de existir a Junta de Conciliação e Julgamento e passou-se a ter a Vara do Trabalho sob a égide de um único juiz togado, ao contrário do que existia na época da composição paritária, que era a situação de haver um representante dos empregados, um representante dos empregadores e um juiz togado, e os três decidiam, em tese, aquela situação processual. Todavia, hoje é um único juiz togado
que responde pela decisão no processo judiciário eletrônico do trabalho. Outra situação que nós já alertamos em nossas aulas anteriores é com relação aos juízos de direito, que com a atual composição judiciária da Justiça Especializada do Trabalho, não há quase a possibilidade disso acontecer, porque as varas do trabalho atuais tendem a abarcar todos os municípios brasileiros e, portanto, o juízo de direito não terá condições de se aventar pela temática trabalhista e, portanto, hoje é muito difícil, talvez, eu não vou dizer que seja inexistente, mas pode ser que alguma situação ainda haja de que seja necessária a administração da Justiça do Trabalho pelos juízes de direito nos lugares mais longínquos brasileiros. Mas, em tese, não existe mais capacidade da justiça comum em se arvorar nos temas da justiça especializada do trabalho. Portanto, não há mais condições de termos processos judiciários eletrônicos do trabalho trabalhistas comandados pelos juízes comuns. Como já vimos que não existe mais a estabilidade no ambiente jusoperário brasileiro particular, prevalecendo ainda no campo do direito administrativo e, portanto, dos empregados do governo federal e suas autarquias, onde os empregados eleitos através de concurso público ainda guardam em seus direitos a estabilidade no emprego, o que não acontece mais no setor privado e, portanto, a consolidação das leis do trabalho não mais anunciaria essa questão da necessidade de instauração de inquérito para apuração de falta grave, porque não existiria mais empregado garantido com estabilidade, voltando a informar que o que existe hoje é mera garantia de emprego, embora a doutrina e a jurisprudência adotem o termo estabilidade provisória, que não é correto, pois estabilidade ela não se coaduna com o status de provisória, mas sim definitivo. Nos diz o artigo 855 da Consolidação das Leis do Trabalho que, se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou juízo não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Portanto, se tiver havido o reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito ficaria, a nosso sentir, prejudicado, porque se já se reconheceu a estabilidade do empregado, não há mais necessidade de inquérito para apuração de sua falta grave, lembrando sempre que não existe mais a junta de conciliação e julgamento e também dificilmente um juízo de direito estará investido da capacidade de processar e julgar tema trabalhista
em face da nova distribuição judiciária dentro do Poder Judiciário do Trabalho. Então, mesmo que haja o reconhecimento da estabilidade do empregado, que hoje para nós é impossível de acontecer, esta situação não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Nesse sentido, quando a consolidação das leis do trabalho fala em salários, ela quer dizer, como já vimos em nossas aulas anteriores, remuneração, que é a composição do salário mais as benesses que integram o conjunto, a massa remuneratória daquele empregado. Então, portanto, não é somente o salário, mas todas as parcelas que integram a sua remuneração podem ser executadas de imediato, havendo o prévio reconhecimento da estabilidade do empregado. Estas eram as considerações a respeito do inquérito para apuração da falta grave do empregado estável e que servem de mote, mas devendo cada caso ser levado em consideração de forma particularizada nos casos das garantias de emprego, como a da gestante e do dirigente sindical. Passemos, pois, agora ao estudo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o IDPJ, que a CLT considera aplicável à Justiça Especializada do Trabalho nos termos do artigo 855-A, que nos informa que aplica-se ao processo do trabalho um incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. Portanto, admite-se na Justiça Especializada do Trabalho a presença do IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Continua a nos dizer o artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, na fase de cognição, não cabe recurso imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 desta consolidação. Portanto, há várias informações aqui que gostaríamos de passar a vocês. Primeiro, a decisão que considera aplicável ao determinado processo e acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa é sempre decisão interlocutória. E, com base no parágrafo 1º do artigo 803 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós já estudamos em nossas aulas pretéritas, não são recorríveis de imediato, só podendo ser levadas à consideração dos tribunais por recurso
da decisão definitiva nos autos. Portanto, a decisão que determina a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa pela Justiça Especializada do Trabalho será sempre interlocutória e, portanto, como regra, não pode ser recorrível de imediato. Todavia, embora haja essa determinação de que a decisão seja interlocutória, o texto legal desse artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho abre indevidamente possibilidade de recurso nos seguintes temas. Se for o incidente instaurado na fase de conhecimento, não cabe recurso de imediato na forma do parágrafo 1º do artigo 893 desta Consolidação das Leis do Trabalho. Agora, se a instauração do incidente para desconsideração da personalidade jurídica da empresa se der na fase de execução, caberá agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Portanto, se o incidente for instaurado na fase de execução, cabe agravo de petição contra a sua instauração ou a sua rejeição no processo judiciário eletrônico do trabalho em que esteja se discutindo a matéria. A nosso sentir, continua ainda a ser uma decisão interlocutória. Não poderia, portanto, o inciso 2º deste artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho trazer a possibilidade de recurso na fase de execução por força do artigo 893, parágrafo 1º da mesma consolidação, que diz que as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato. Portanto, essa possibilidade de, na fase de execução, caber agravo de petição, que é um recurso, independentemente da garantia do juízo, a nosso sentir, ela vai entrar em conflito com o tema do artigo 893, parágrafo 1º, da mesma Consolidação das Leis do Trabalho, e agiu mal o legislador seletista quando imprimiu o texto isto nesse artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Não deveria, portanto, existir a possibilidade de interpor-se agravo de petição contra a decisão interlocutória que admite ou não a desconsideração da personalidade jurídica da empresa no processo judiciário do trabalho. Continua a nos dizer o artigo 855-A. Dessa feita, em seu inciso 3º, que cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originalmente no tribunal. Aqui se aventa a possibilidade do incidente da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ser assumido pelo pretório, pelo tribunal, seja ele o Tribunal Superior do Trabalho, seja ele o Tribunal Regional do Trabalho, que são situações pouco usuais, já que quando se chega ao Tribunal Regional do Trabalho
ou mesmo ao Tribunal Superior do Trabalho, esse incidente já estará consolidado na fase executiva do processo. Mas ainda existe essa possibilidade se houver a assunção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa pelo tribunal, haverá a possibilidade novamente, com as mesmas vênias que nós fizemos há pouco, a respeito da possibilidade de recurso com relação à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa na fase de execução, cabe também para o caso dele ter sido assumido pelo tribunal, seja que nível for, se tribunal regional ou se tribunal superior do trabalho, cabendo neste caso o agravo interno, que é um recurso que, a nosso sentir, não poderia ter cabimento, porque continuará a ser a decisão que interpôs o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma decisão interlocutória e por força do artigo 893, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, seria irrecorrível de imediato. Continua a nos dizer o artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que a instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de consideração da tutela de urgência de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil Brasileiro. Então, havendo a instauração do incidente, estará automaticamente suspenso o processo, sem que haja prejuízo, entretanto, de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 do Código de Processo Civil, que anuncia que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Portanto, o artigo 301 do Código de Processo Civil, citado pelo parágrafo 2º deste artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho, admite a tutela de urgência de natureza cautelar para promover o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Então, essa tutela de urgência de natureza cautelar, ela pode ser determinada independente da suspensão do processo pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Outra informação necessária nesse sentido é que no processo judiciário eletrônico do trabalho adotou-se a teoria menor, a nosso sentir, de forma equivocada, porque ela vai agredir ao devido processo legal previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, porque somente a nosso sentir pode ser implementado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se não houver
bens necessários, úteis e potencialmente adstritos de validez para a garantia do juízo, pertencentes à empresa executada. Portanto, havendo bens capazes de garantia do juízo pertencentes à empresa, não se justificaria a presença do IDPJ, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para fazer com que a execução recaia sobre os bens de seus sócios. Todavia, optou a jurisprudência, a doutrina e mesmo a legislação, no caso da Justiça Especializada do Trabalho, a aplicação da teoria menor, que é aquela que descarta a possibilidade, a necessidade de execução dos bens da empresa antes de se assumir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e atingir-se ao patrimônio dos sócios propriamente ditos. Em casos em que não haja confusão patrimonial e nem mesmo má administração empresarial que a justificasse. A nosso sentir, portanto, não poderia ter sido assumida pela Justiça Especializada do Trabalho a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa quando houver bens possíveis de garantia do juízo em quantidade necessária para tanto. Todavia, prevalece na Justiça Especializada do Trabalho a assunção da teoria menor, havendo apenas e tão somente a impossibilidade ou a negativa de pagamento das verbas alimentares trabalhistas, poderá ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, mesmo havendo bens possíveis de serem administrados para a garantia do juízo pertencentes à empresa executada. A nosso sentir, isso é um erro e agride ao devido processo legal, já que os sócios terão constritados bens particulares para pagar dívida de empresa plenamente capaz de fazê-lo. Passemos, pois, agora à discussão a respeito do processo de jurisdição voluntária para a homologação de acordo judicial através do estudo do artigo 855-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que anuncia que o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Portanto, é possível, através da reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que trouxe a lume os artigos 855-B e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, admitindo o processo de homologação de acordo extrajudicial, que terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado.
aqui algumas considerações devemos fazer. Que o acordo extrajudicial, como a própria nomenclatura nos alivia, diz respeito àquele acordo firmado entre empregado e empregador, fora dos limites da Justiça Especializada do Trabalho. É bem verdade que a homologação do acordo extrajudicial nela não se torna obrigatória para sua validez. Todavia, essa homologação do acordo extrajudicial pela Justiça Especializada do Trabalho traz às partes, tanto o empregador quanto ao empregado, maior segurança jurídica, já que, se não houver o cumprimento do acordo homologado pela Justiça do Trabalho, poder-se-á com maior facilidade promover-lhe a execução. Então, se houver o ingresso com um processo de homologação de acordo extrajudicial junto à Justiça Especializada do Trabalho, que pode ser feito tanto pelo empregado quanto o empregador, as normas que atingirão essa composição particular são descritas pelos artigos 855-B e seguintes, seletistas. Diz o artigo 855-B, em seu caput, que estamos a estudar neste momento, que o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta. Portanto, será uma petição, ao contrário do que normalmente acontece, que a petição inicial do procedimento judiciário trabalhista se faz de maneira individual, ou seja, ou pelo empregado, ou pelo empregador, ou, quando muito, por empregados e empregadores, definidos nos casos de processos plurais, onde há uma composição de reclamantes acima de um único e de reclamados também acima de um único, portanto, é um processo de natureza plural. No caso do incidente de homologação de acordo extrajudicial, a petição será conjunta, ou seja, de ambas as partes que pretendem a homologação do acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho, sendo obrigatória que a representação das partes seja por advogado, e aqui cabe também um outro parênteses, que cada parte deve ter o seu próprio advogado, não sendo admitido um advogado comum para as partes que participam do processo de homologação de acordo extrajudicial junto à Justiça Especializada do Trabalho. Nos diz o artigo 855-B, dessa feita em seu parágrafo 1º, que as partes não poderão ser representadas por advogado comum, corroborando a informação que nós antecipamos há pouco. Então, cada parte deverá ser representada por advogado específico, procurador de cada uma das partes, não podendo ser um advogado para ambas as partes. Cada parte, portanto, deve ser representada por seu advogado. Nos diz o artigo 855-B da Consolidação das Leis do Trabalho
que faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. O trabalhador, portanto, poderá ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria, que não poderá ser o mesmo advogado que representa a parte empregadora. Portanto, o advogado tem que ser específico de cada parte, cada uma com o seu, e o trabalhador, o empregado, pode ser, nesse sentido, assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria, não havendo nenhum óbice legal a esse respeito. Nos diz o artigo 855-C da Consolidação das Leis do Trabalho que o disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 da Consolidação, que estabelece o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Portanto, ingressar-se com o pedido de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho não prejudica o prazo para pagamento das verbas rescisórias, que continua sendo o do artigo 477, parágrafo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que as verbas deverão ser quitadas no prazo de até 10 dias. Então, essa situação continua válida, mesmo que haja ingresso do processo para homologação de acordo extrajudicial. E não afasta também o disposto neste capítulo a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º daquele mesmo artigo 477 seletista, que é justamente a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. E, assim, não adianta ingressar-se com o processo para homologação de acordo extrajudicial se havendo descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 seletista, porque a empresa será apenada com a multa por atraso no pagamento dessas verbas previstas no parágrafo 8º daquele mesmo artigo 477 seletista. Então, uma situação não anula a outra. Nos diz o artigo 855-D da Consolidação das Leis do Trabalho que no prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência se entender necessário e proferirá sentença. Aqui cabe aquele parênteses que fizemos quando estudamos a duração do processo judiciário eletrônico do trabalho no que pertine ao ingresso do mesmo e à assinalação da audiência de instrução e julgamento e mesmo da decisão, tudo num ambiente de situação fática impossível de ser assumido pelas pautas túrgidas da Justiça Especializada do Trabalho, principalmente no que pertine às varas do trabalho, que são as responsáveis pelos processos em primeira instância. Então, esse prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição quase nunca poderá ser assumido pelo juízo por falta de lacunas nas pautas que são
extremamente túrgidas na Justiça Especializada do Trabalho e, portanto, na prática, o prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição para o juiz analisar o acordo, designar a audiência se entender necessário e proferir de sentença é humanamente impossível de ser assumido pelas varas do trabalho. Portanto, o artigo 855-D quase nunca terá a aplicação que nele está imiscuída. Com relação à designação da audiência, ela só será designada se o juízo entender necessário para a proferição da sentença. Então, somente se o juiz achar necessário, o juízo achar necessário, será designada a audiência. Se não for necessário, o juiz analisará o acordo e proferirá a sentença respectiva. Nos diz o artigo 855-E da Consolidação das Leis do Trabalho que a petição de homologação do acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Portanto, havendo a petição suplicando a homologação de acordo extrajudicial, estará automaticamente suspenso o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados, o que implica dizer que o trabalhador, mesmo havendo a homologação do acordo extrajudicial, poderá ingressar em juízo para pleitear os direitos trabalhistas que entender ainda devidos, embora tenha havido a homologação do acordo extrajudicial, porque esse acordo extrajudicial somente abarcará os direitos nele constantes. Direitos excedentes ao que foi acordado poderão ser discutidos através da ação reclamatória de direitos propriamente ditos, que pode o empregado ingressar junto à Justiça Especializada do Trabalho. Então, nesse sentido, havendo esta homologação através de uma petição, a própria petição de homologação do acordo extrajudicial atuará como suspensora do prazo prescricional da ação. Nos diz o artigo 855-E, dessa feita em seu parágrafo único, que o prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Portanto, havendo negativa de homologação do acordo extrajudicial pelo juízo, começará a correr, portanto, o prazo prescricional para que o empregado entre com a ação reclamatória de direitos junto à Justiça Especializada do Trabalho para defender aqueles direitos que entende serem devidos pelo seu extinto contrato individual de trabalho, e esse prazo prescricional voltará a fluir. Portanto, é uma questão aqui não de suspensão, mas de interrupção
do prazo, que voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar essa homologação do acordo. Portanto, havendo a negativa de homologação, terá o empregado condições para ingressar com ação reclamatória de direitos junto à Justiça do Trabalho, pleiteando todos os direitos advindos do pacto de emprego extinto. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 267 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.